Alguma vez acordou de um sonho que parecia demasiado real para ignorar? Talvez tenha despertado algo no seu espírito, lhe tenha dado paz, ou lhe tenha deixado uma curiosidade divina. Talvez tenha tido visões que pareciam flashes da verdade do céu, tão poderosas que não conseguiu esquecer. Amado, isso pode não ter sido imaginação sua. Pode ter sido o Espírito Santo a falar consigo. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus se comunicou por meio de sonhos e visões. De José a Daniel, de Pedro a Paulo, Deus revelou a sua vontade, as suas advertências e as suas maravilhas por meio da linguagem do Espírito. Jó 33, 14 e 15 diz: Porque Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mas ninguém percebe. Em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas enquanto dormem nas suas camas. Isso nos diz claramente, Deus ainda fala. E uma das formas mais profundas que Ele faz isso é através dos sonhos que Ele planta no seu espírito e das visões que Ele desperta no seu coração. Você pode estar se perguntando, por que o Espírito Santo escolheria sonhos e visões para falar comigo? A resposta é simples e poderosa, porque o seu espírito está mais aberto quando a sua mente está em repouso. Enquanto o seu corpo dorme, o véu entre o reino natural e o espiritual é levantado, e o Espírito Santo começa a mover-se. Ele pode trazer revelação, instrução, advertência ou encorajamento. Cada sonho ou visão que recebe é um convite do céu, uma porta para compreender a vontade de Deus para a sua vida. Amado, isto não é uma coincidência. Não está aqui por acaso. Se tem tido sonhos incomuns, visto símbolos repetitivos ou sentido agitação no seu espírito ao acordar, é hora de prestar atenção. O Espírito Santo está a falar e quer que ouve. Atos 2:17 declara: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Esse tempo é agora. Se ainda não se inscreveu, faça-o agora. Vamos crescer juntos. Está à beira de um encontro divino. Vamos percorrer os sinais juntos. Número 1. Clareza no caos. Quando as tempestades da vida começam a se agitar e tudo ao seu redor parece incerto, a última coisa que espera é clareza. Você está à procura de respostas, mas elas não vêm através das pessoas, do seu próprio raciocínio ou dos seus esforços. Você pode orar e clamar por orientação, mas quanto mais procura, mais silencioso o mundo se torna. Então, de repente, no meio dessa confusão, você adormece e no silêncio da noite, vê algo. Um sonho, um momento, uma visão. Pode ser simples, mas traz uma resposta que não encontraste em nenhum outro lugar. Amado, esta é uma das formas mais poderosas pelas quais o Espírito Santo fala. Ele traz clareza no caos. Há momentos em que o inimigo usa a confusão para obscurecer a tua visão espiritual. Ele agita tempestades emocionais, distrai os teus pensamentos e coloca medo no teu coração para impedir-te de ouvir Deus. Mas o Espírito Santo, em sua sabedoria e misericórdia, espera até que fiques quieto. Quando o seu corpo descansa, o seu espírito torna-se mais sensível ao reino celestial. É nesse momento que ele fala. Ele contorna o barulho e o caos do mundo e planta a sua clareza na sua alma. 1 Coríntios 14:33. Lembra-nos, porque Deus não é autor de confusão, mas de paz. Portanto, quando receber um sonho que atravessa a confusão e lhe dá paz, entenda que não é algo comum. É a voz do Espírito Santo. Talvez estejas numa fase de transição, sem saber qual caminho seguir. Talvez tenhas sentido que as tuas orações não foram respondidas e que estás numa encruzilhada. Então, do nada, sonhas com uma porta a abrir-se. Vês-te a atravessá-la com coragem, ou alguém em quem confias entrega-te as chaves. À primeira vista parece simbólico, mas quando acordas, uma calma toma conta do teu espírito. Isso é clareza. É o Espírito Santo a dar-lhe instruções de uma forma que a sua mente não poderia compreender enquanto estava acordado. Ele está a dizer-lhe para seguir em frente. Ele está a mostrar-lhe que o atraso não foi uma negação, foi uma preparação.
Às vezes a clareza não vem em respostas, mas em paz. Pode não acordar sabendo todos os detalhes do seu próximo passo, mas acorda sabendo que não precisa mais de se preocupar. Essa paz não é apenas um sentimento. É a confirmação de que Deus assumiu o controle da situação. É o Espírito Santo testemunhando ao seu espírito que o céu está a trabalhar. Isaías 30:21 declara: quer vires para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, anda nele. Mesmo quando essa voz vem em um sonho, é a mão orientadora do Espírito Santo. Uma das coisas bonitas sobre o Espírito Santo é que ele não fala com confusão. A sua linguagem é paz, sabedoria e confirmação. Quando a tua mente é um campo de batalha de dúvidas e tu clamas: Senhor, não sei o que fazer, ele não ignora o teu desespero. Ele pode não responder da maneira que esperas, mas ele falará. Podes ir para a cama com o coração pesado, mas acordarás com uma visão ou uma mensagem que mudará tudo dentro de ti. Saberás no fundo do teu coração que Deus falou. E mesmo que não consigas explicar, não poderás abalar a confiança que se instalou na tua alma. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que receberam orientações que mudaram as suas vidas em sonhos, quando as suas vidas estavam a desmoronar-se. Uma mulher insegura sobre o seu casamento sonhou que Jesus estava entre ela e o seu marido, unindo as mãos deles novamente. Um homem que estava a pensar em deixar o emprego, viu-se a subir uma escada, rodeado de luz, e quando ficou, recebeu uma promoção. Não são coincidências, são instruções divinas através de sonhos, orquestradas pelo Espírito Santo. Não descarte um sonho só porque parece simples. O Espírito Santo pode envolver a clareza divina numa única imagem, numa breve conversa, ou até mesmo numa cor ou local. Ele não está limitado pela sua compreensão. Ele fala com precisão e poder. Às vezes, ele até usa um sonho para encerrar algo com que você tem lutado em oração. Você pode ter perguntado: Deus, por que isso está a acontecer comigo? E então, ele lhe mostra uma visão de uma árvore crescendo raízes no subsolo. Pode não fazer sentido imediatamente, mas a mensagem é clara. Tu estás a crescer onde ninguém vê e, em breve, os frutos aparecerão. Número 2. Repetição de temas ou símbolos. Há momentos em que um sonho aparece uma vez e tu deixas passar. Mas o que acontece quando o mesmo sonho continua a voltar? Quando continuas a ver a mesma pessoa, o mesmo lugar, o mesmo símbolo, repetidamente, mesmo em noites diferentes? No início, pode ignorá-lo, mas depois continua. Começa a parecer importante. Acorda e pergunta-se: por que é que continuo a sonhar com isto? Amado, quando os sonhos se tornam repetitivos, é um sinal divino de que o Espírito Santo está a falar com urgência. Ele não está a repetir-se para o confundir, está a tentar garantir que não perde o que ele está a dizer. Quando Deus repete algo, não é porque ele não tem palavras, é porque a mensagem tem peso profético. A repetição é o marcador do céu. É o Espírito de Deus a marcar algo como importante para a sua jornada. Gênesis 41:32 diz: e por isso o sonho foi duplicado ao faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a realizará. O Espírito Santo não desperdiça revelações. Quando você vê algo 2 vezes, ou repetidamente, é a confirmação de que o que você está vendo já foi decidido no Espírito, está a caminho. Talvez você tenha visto o mesmo número nos seus sonhos, talvez 3, 7 ou 40. Você pode sonhar com uma escada todas as noites, ou continuar ouvindo a mesma música ao fundo de cada visão. Talvez continue a sonhar que está num avião ou parado à porta. À primeira vista, pode parecer insignificante, mas quanto mais aparece, mais exige a sua atenção. Isso não é aleatório. É o Espírito Santo a falar através de padrões. Ele está a ensinar-lhe a perceber a linguagem espiritual. O inimigo quer mantê-lo distraído para que ignore esses padrões. Mas o Espírito Santo é paciente. Ele continuará a mostrar-lhe a mesma coisa até que o seu coração comece a procurar.
até que você pare de ignorar e comece a orar. Senhor, o que estás a tentar mostrar-me? Às vezes, a revelação não vem com trovões ou relâmpagos. Às vezes, ela vem através da repetição. Esse sonho consistente é um empurrão espiritual que diz: olhe novamente. Deus sempre falou em padrões. Na Bíblia, ele usou símbolos repetidamente para transmitir a sua mensagem. Água representava purificação, fogo representava a sua presença e óleo representava a sua unção. Não eram aleatórios. Eram sinais consistentes de algo maior. Da mesma forma, o Espírito Santo pode usar um pássaro, uma tempestade, uma cor, ou até mesmo uma pessoa nos seus sonhos para representar algo mais profundo. Se a imagem continua a repetir-se, é provável que seja uma mensagem que não deve ser ignorada. Pode perguntar: por que é que Deus não diz simplesmente? A verdade é que o Espírito Santo muitas vezes fala em parábolas e símbolos para nos aproximar. Ele quer um relacionamento, não apenas instruções. Ele quer que você se sente aos seus pés e pergunte: Espírito Santo, revele-me isso. E à medida que você busca, o entendimento vem. Provérbios 25:2 diz: é glória de Deus encobrir uma coisa, mas a glória dos reis é investigar uma coisa. Deus envolve a revelação em mistério para que a sua busca o leve à intimidade. Não passe a correr pelos seus sonhos. Quando reparar num tema que se repete, anote-o. Ore sobre ele. Peça ao Espírito Santo para revelar o significado. Ele pode estar a falar sobre o seu chamado, um relacionamento, um aviso ou uma bênção. Aquela escada que continua a ver pode representar elevação. Aquela porta recorrente pode significar que uma oportunidade está a aproximar-se. Aquela mesma casa antiga para onde regressa nos seus sonhos pode ser um sinal de algo não resolvido no seu passado. O Espírito Santo fala em camadas. Ele usa a repetição não para frustrar-te, mas para formar-te. A repetição também é um sinal de sensibilidade espiritual. O facto de reparares nisso significa que o teu espírito está desperto. Significa que estás a começar a discernir a voz do Espírito Santo durante o sono. Muitas pessoas sonham, mas nem todas se lembram. E daquelas que se lembram, nem todas compreendem. Mas se está a começar a perceber padrões, amado, isso significa que o Espírito Santo encontrou em si um vaso que está a prestar atenção. Está a ser treinado para receber inteligência espiritual. Não leve isso de ânimo leve. Número 3. Paz inexplicável após um sonho. Há momentos em que acorda de um sonho e, embora não consiga explicar completamente o que viu, algo dentro de si muda. Os detalhes podem não estar claros, mas o seu coração está tranquilo. Não sente medo nem confusão. Em vez disso, está envolto por uma calma que as palavras não conseguem descrever. Não é apenas o descanso do sono, é algo mais profundo. É sagrado. É como se o próprio céu tivesse colocado a sua mão sobre a sua alma. Isso, amado, é o Espírito Santo. Ele fala através de uma paz que ultrapassa a compreensão e, às vezes, ele transmite essa paz através dos sonhos. O mundo pode estar em caos à sua volta. As contas podem estar a acumular-se, os relacionamentos podem estar tensos, a sua saúde pode estar em risco e o seu futuro pode parecer incerto. Mas então chega uma noite em que dorme e, nesse sono, algo divino acontece. Talvez veja uma luz, talvez alguém o abrace, ou você caminhe por um jardim, ou simplesmente ouça as palavras: vai ficar tudo bem. Acorda, e nada mudou no mundo exterior, mas tudo dentro de ti parece diferente. O peso foi tirado, a ansiedade desapareceu. Isso não é uma coincidência. É a paz sobrenatural do Espírito Santo. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando experimenta esse tipo de paz num sonho, não é porque os seus problemas desapareceram, é porque a presença de Deus entrou na sua situação. O Espírito Santo nem sempre nos dá um plano ou uma explicação completa. Às vezes, ele simplesmente nos dá paz, um conhecimento, uma quietude, uma certeza tranquila de que ele está a trabalhar, mesmo quando não se consegue ver. A paz
é um dos indicadores mais claros da voz de Deus. O inimigo fala com medo, pânico e tormento. Mas o Espírito Santo traz calma, mesmo no meio da tempestade. Lembram-se de como Jesus dormiu durante a tempestade enquanto os discípulos entravam em pânico? Aquilo não era ignorância, era confiança. O mesmo Espírito que estava em Cristo habita em vocês e ele lembra-vos através dos vossos sonhos que vocês não estão sozinhos no barco. Vocês não foram esquecidos. Vocês não foram abandonados. Os ventos podem soprar, mas o Príncipe da Paz está perto. Quando o Espírito Santo lhe dá paz após um sonho, ele está selando uma mensagem no seu espírito. Você pode não se lembrar de todos os detalhes. As imagens podem desaparecer, mas o impacto permanece. Isso porque o sonho não foi feito para ser apenas compreendido, mas para ser sentido. O Espírito Santo é um consolador. Ele o conforta através da sua presença. Ele o envolve na sua segurança e lembra-lhe que o que está instável no natural já foi resolvido no espiritual. Às vezes essa paz vem depois de um sonho em que estavas a ser perseguido, confrontado ou a passar por algo difícil. E, no entanto, acordas sem medo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava a mostrar-te que a batalha já está ganha. Mesmo nos teus sonhos, ele luta por ti. Ele pode permitir que vejas uma guerra, mas também garante que sintas a vitória. Esse é o poder de Deus, passar pelo fogo e sair sem nem mesmo cheirar a fumo. Quando a paz do Espírito Santo repousa sobre ti, ela testifica que nada do que o inimigo tentou teve sucesso. Outras vezes, o sonho pode ter sido tranquilo e curto, sem visões de anjos, sem mensagens dramáticas, apenas uma sensação avassaladora de descanso. E ainda assim, quando acordas, sentes-te revigorado, fortalecido e animado. Isso é o Espírito Santo a renovar-te. Muitas vezes, o que o teu espírito luta durante o dia é curado pelo Espírito Santo à noite. A sua mente dorme, mas o seu espírito comunga com Deus. E quando o Espírito Santo o visita em sonhos, ele o deixa melhor do que o encontrou. Não ignore esses sonhos porque parecem sem importância. No reino de Deus, a paz é poder. A paz é proteção. A paz é profética. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo não se aplica apenas à vida desperta, mas também ao sono. Quando o teu coração está firme em Deus, ele ministra a ti, mesmo quando não estás totalmente consciente disso. Número 4. Avisos antes dos problemas. Há momentos em que algo perturbador visita o teu sono. Não algo aterrorizante, mas algo que te faz refletir. Podes ver-te num lugar perigoso, cercado por rostos desconhecidos, ou situações que te deixam com uma sensação de urgência. Acorda e o teu coração está agitado. Não estás com medo, mas não consegues afastar a sensação de que o que viste tinha um significado mais profundo. Amado, essa é uma das formas sagradas pelas quais o Espírito Santo fala. Ele avisa antes que a tribulação chegue. O Espírito Santo não opera como o mundo. Ele não traz medo pelo medo. Ele traz revelação para preparar e preservar. Deus é um pai que vê o futuro e alerta gentilmente os seus filhos sobre o que está por vir. Esses avisos podem vir através de um sonho que o perturba ou de uma visão que o faz refletir. Mas o seu propósito não é assustá-lo, é salvá-lo. João 16:13 diz: Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele o guiará em toda a verdade, e ele lhe mostrará as coisas que estão por vir. Um dos papéis do Espírito Santo é mostrar-lhe, antes mesmo que o perigo chegue à sua porta. Às vezes, esses avisos vêm na forma de sonhos que parecem intensos. Pode ver um acidente de carro, uma traição ou uma porta que antes estava aberta agora fechada. Pode sonhar que está trancado, caindo ou sendo perseguido. Mas não entre em pânico. Esses sonhos não são punições. São sinais espirituais. O Espírito Santo está a tentar chamar a tua atenção. Ele está a mostrar-te algo que está por vir para que possas orar, preparar-te e ser protegido. Ao longo das Escrituras, Deus advertiu o seu povo por meio de sonhos. Ele advertiu o faraó por meio da interpretação de José.
Ele advertiu os magos para não voltarem a Herodes depois de visitarem Jesus. Ele advertiu José, o pai terreno de Jesus, para fugir para o Egito antes que Herodes pudesse tirar a vida da criança. Não foram suposições felizes, foram alertas divinos do céu, transmitidos pelo Espírito Santo através de sonhos e visões. Mateus 2,13 diz: Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levanta-te, disse ele, pega na criança e na sua mãe e foge para o Egito. Esse sonho não era opcional. Salvou uma geração. Se já teve sonhos que parecem avisos, não os ignore. Mesmo que não os compreenda totalmente à primeira vista, leve-os a sério. O Espírito Santo pode estar a mostrar-lhe o clima espiritual à sua volta. Pode estar a revelar ataques que se estão a formar nos bastidores. Pode estar a apontar relacionamentos que o estão a esgotar ou decisões que levarão a perdas. Quando esses sonhos vierem, peça discernimento. Não corra com medo, corra para Deus. Vá para um lugar secreto e diga: Espírito Santo, mostra-me o que isto significa. Prepara-me, guia-me. Há momentos em que esses avisos nem sequer dizem respeito diretamente a si. Pode sonhar com um membro da família em perigo ou com um amigo a caminhar para o perigo. Esse sonho pode ser Deus a designá-lo para orar por eles. O Espírito Santo frequentemente alerta os intercessores antes de uma tragédia, porque as suas orações podem mudar o resultado. O que você vê em seu sono pode se tornar um testemunho se você responder em oração. Deus nem sempre impede a tempestade, mas Ele sempre prepara o seu povo para superá-la. Às vezes, o Espírito Santo usa símbolos em sonhos de advertência, como fogo, água, estradas fechadas, pontes quebradas ou sombras. Não ignore essas imagens. Elas podem ser simples, mas têm um significado profundo. Ele está mostrando o que está acontecendo no espírito. Um sonho com uma ponte quebrada pode significar que um relacionamento ou uma oportunidade não é tão estável quanto parece. Um sonho com água a subir pode indicar emoções avassaladoras ou ataques espirituais iminentes. Esses símbolos são a maneira do Espírito Santo dizer: olhe mais de perto, pergunte-me, estou a falar. Esses sonhos de advertência geralmente trazem urgência. Pode acordar e sentir a necessidade de jejuar ou interceder. Pode ser lembrado repentinamente de entrar em contato com alguém ou tomar uma decisão que adiou. Essa sensação de urgência não deve ser ignorada. É a voz do Espírito Santo, soando o alarme no seu espírito. Provérbios 22:3 diz-nos: o prudente vê o perigo e refugia-se, mas o simples segue em frente e sofre por isso. Quando o Espírito Santo revela o perigo, é um convite para agir com sabedoria, não com medo, mas com fé. Não tenha medo quando esses sonhos vierem. O medo não vem de Deus, mas a consciência, o discernimento e a obediência sim. O Espírito Santo revela para redimir, ele mostra para proteger. Ele avisa porque ama-o demais para deixá-lo caminhar cegamente para o problema. Mesmo que o que você veja no sonho seja pesado, saiba que Deus nunca lhe dá um fardo sem lhe dar a sua força. Você não está vendo isso para ser atormentado, está vendo para ser fortalecido. Número 5. Sonhos que confirmam pedidos de oração. Há momentos em que você leva os seus fardos a Deus em oração, momentos tranquilos em que ninguém vê as suas lágrimas ou ouve as palavras sussurradas do seu coração. Você clama por respostas, por clareza, por um sinal de que o céu está ouvindo. E embora dias ou semanas possam passar sem nenhuma mudança visível, uma noite, enquanto você dorme, algo começa a mudar. Um sonho surge. Pode ser simples ou vívido, simbólico ou direto, mas no fundo do seu espírito, você sabe que não é apenas um sonho. É uma resposta, uma confirmação, uma resposta da sala do trono. Amado, esta é uma das formas mais ternas pelas quais o Espírito Santo fala, confirmando as suas orações através de sonhos. A beleza do Espírito Santo é que ele não fica em silêncio quando você chama. Ele pode nem sempre falar da maneira que você espera, mas ele sempre responde. A Bíblia lembra-nos em Jeremias 33:3. Clama a mim,
e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e incompreensíveis, que tu não conheces. Às vezes, essas coisas grandes não chegam com trovões ou luzes brilhantes. Elas vêm suavemente durante a noite, através de um sonho criado pelo céu para lhe assegurar: eu ouvi-te. Alguma vez abriu o seu coração a Deus, apenas para adormecer e ver no seu sonho exatamente aquilo pelo que orou? Talvez tenha pedido a Deus paz no seu casamento, e no seu sonho, viu-se de mãos dadas com o seu cônjuge, sorrindo, caminhando em união. Talvez tenha pedido a Deus que lhe mostrasse o seu próximo passo nos negócios ou no ministério, e no seu sonho, alguém lhe entregou um mapa ou viu-se a entrar num novo espaço com portas abertas. Esses sonhos não são invenções da sua mente. São a validação do Espírito Santo. Há algo de sagrado nos sonhos que respondem às orações que nunca proferiu em voz alta. Aqueles fardos não ditos que guardou, as perguntas que não conseguiu articular, quando Deus responde até mesmo a essas, isso lembra-lhe o quanto ele o conhece intimamente. O Espírito Santo não ouve apenas as suas palavras, ele ouve o seu coração. Salmo 139:2 diz: Tu percebes os meus pensamentos de longe. Isso significa que até os seus gritos silenciosos têm eco no céu. Quando sonha e se vê a receber o conforto ou a orientação que tanto desejava em oração, saiba que é o Espírito Santo trazendo a confirmação divina. Deus sempre usou os sonhos como um mecanismo de resposta. Na Bíblia, Salomão orou por sabedoria, e o Senhor visitou-o num sonho para conceder o seu pedido. 1 Reis 3:5 diz: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite num sonho, e Deus disse: Pede-me o que quiseres que eu te dê. A resposta de Salomão em oração foi atendida com a resposta de Deus num sonho. Isso não é algo antigo. Ainda acontece hoje, porque o Espírito Santo ainda está a falar. Às vezes o sonho de confirmação não vem na mesma noite em que você ora. Às vezes, leva tempo. Você pode ter esquecido o que pediu a Deus, mas o Espírito Santo nunca esquece. Ele guarda cada oração, cada suspiro, cada gemido. Então, no tempo determinado, ele revela a resposta. Muitas vezes, ele faz isso de uma maneira que você não pode interpretar mal. Um sonho que testemunha com seu espírito tão fortemente que você acorda sabendo: isso foi para mim. Esses sonhos geralmente trazem uma presença de paz, clareza ou alegria. Mesmo quando os símbolos são complexos, o significado permanece no seu espírito com autoridade. Você pode não ser capaz de explicar porquê, mas sabe que aquele sonho estava ligado à sua oração. Esse conhecimento não é imaginação, é discernimento, colocado ali pelo Espírito Santo. É importante ser sensível quando esses sonhos chegam. Escreva-os. Ore sobre eles. Peça a Deus que lhe mostre o significado completo. Não se limite a regozijar-se no momento e seguir em frente. Deixe que a confirmação construa a sua fé. Deixe que ela encoraje o seu espírito a continuar a orar. Porque quando Deus confirma uma oração, é um sinal de que Ele também está a trabalhar nas outras. O que Ele revelou no seu sonho é apenas parte do que Ele está a fazer na sua vida. Número 6. Visões de eventos futuros que se concretizam. Há momentos em que Deus fala consigo antecipadamente, antes que a porta se abra, antes que a tempestade chegue, antes que a mudança comece. Ele dá-lhe um vislumbre do que está por vir, às vezes tão sutil que você não percebe até que o momento chega e você diz: eu vi isso. Isso, amado, não é coincidência. Não é um sonho deixado ao acaso. É a voz do Espírito Santo revelando o futuro para preparar a sua fé. Quando tiver uma visão de algo que ainda está por acontecer, e mais tarde testemunhar isso a acontecer exatamente como viu, saiba que foi a previsão divina do Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Deus sempre revelou o que está por vir. Ele não reage apenas ao tempo, ele está fora dele. Ele vê o fim desde o início e fala aos seus filhos com um propósito. Isaías 46:10 declara: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Quando o Espírito Santo lhe dá uma visão do futuro, não é para despertar orgulho ou ansiedade, é para o ancorar na confiança.
Ele está a dizer: eu já estou lá. Talvez já tenhas tido um sonho ou uma visão em que te viste a fazer algo que naquele momento parecia completamente fora do teu alcance. Talvez te tenhas visto a pregar, a liderar, a ensinar ou a estar numa sala em que nunca estiveste. No início, ignoraste isso. Não fazia sentido. Não se encaixava na tua realidade atual. Mas, com o passar do tempo, as peças começaram a se encaixar. E um dia, ao entrar no mesmo lugar, ou dizer as mesmas palavras, percebeu: isto foi-me mostrado. Essa é a natureza profética do Espírito Santo. Ele nem sempre explica tudo. Às vezes, ele apenas mostra, para que quando acontecer, a sua fé seja inabalável. Essas visões proféticas nem sempre são grandiosas. Às vezes, são silenciosas, simples e pessoais. Uma conversa, um lugar, um rosto, um momento. Vê-lo no seu sono ou enquanto está em oração profunda. Pode surgir por um segundo ou revelar-se em detalhes. Pode até esquecer até meses depois, quando entrar naquele momento exato, e o seu espírito sussurra: foi isto que Deus me mostrou. Essa é a maneira do Espírito Santo confirmar que está no lugar certo, na hora certa, no centro da vontade de Deus. Isso não é estranho, é bíblico. Em Atos 10, Pedro teve uma visão de animais impuros e ouviu o Senhor dizer: não chame impuro nada que Deus purificou. Pouco depois, ele foi enviado para ministrar a Cornélio, um gentio. A visão preparou Pedro para uma nova tarefa. Mudou a sua teologia e abriu uma porta para a propagação do Evangelho. Aquela visão não era apenas simbólica, era profética. Ela se cumpriu. Deus usa visões para conduzir os seus filhos ao alinhamento com a sua vontade. Quando o Espírito Santo revela o que está por vir, é porque algo no presente precisa começar a mudar. Às vezes a visão é uma promessa, às vezes é um aviso, às vezes é um chamado, mas é sempre proposital. Ele não desperdiça revelações. Se ele lhe mostra o futuro, é porque pretende guiá-lo até lá. O inimigo adoraria que ignorasses esses vislumbres. Ele sussurrará: é só a tua imaginação, ou tu inventaste isso. Mas o Espírito Santo trará a confirmação. Verás sinais repetidos. Receberás lembretes divinos. Entrarás em lugares onde nunca estiveste, mas que te parecerão familiares. Isso não é intuição, é memória. O teu espírito lembra-se do que Deus revelou. Há testemunhos de pessoas que se viram no ministério muito antes de serem chamadas para ele. Outros sonhavam em abrir um negócio, construir uma casa, escrever um livro, coisas para as quais não estavam qualificados na altura. Mas Deus mostrou-lhes isso antecipadamente. Por quê? Porque quando a provação chegou, a visão manteve-os firmes. Quando as portas se fecharam, a memória do que viram lembrou-lhes que Deus tinha um plano. É isso que acontece quando o Espírito Santo lhe mostra uma visão do futuro. Ele nem sempre lhe mostra toda a jornada, mas dá-lhe um momento do destino. É o suficiente para ancorar a sua esperança. É uma prévia para preservar a sua paixão. Abacuque 2.3 diz: porque a visão é para o tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela. Certamente virá e não se atrasará. A visão se cumprirá. A sua tarefa é acreditar, preparar-se e continuar caminhando. Número 7. Sonhos que aproximam de Deus. Existem alguns sonhos que não deixam a pessoa na mesma. Acorda-se diferente, não por medo ou confusão, mas porque algo profundo dentro de si foi despertado. Pode não ter tido uma visão do céu, nem ouvido uma voz audível, mas a atmosfera no sonho era sagrada. O peso da presença de Deus permaneceu na sua alma mesmo depois de abrir os olhos. E embora não consiga explicar completamente, o seu coração começa a ansiar. Ansiar por mais dele, ansiar pela verdade, ansiar por orar. Amado, isso não é apenas um sonho. É um encontro divino. É o Espírito Santo a aproximar-te de Deus através do mistério silencioso do teu sono. Deus fala de muitas maneiras, mas alguns dos seus convites mais íntimos chegam enquanto descansas. Enquanto o teu corpo dorme, o teu espírito continua acordado, continua a ouvir,
continua à procura de conexão. E é nesse espaço sagrado entre o consciente e o divino que o Espírito Santo sussurra: aproxima-te. Pode ver-se ajoelhado em adoração, caminhando com Jesus, lendo a palavra, ou simplesmente de pé, numa sala cheia de luz e paz. Acorda sentindo que esteve num lugar sagrado. Porque esteve num encontro espiritual. E o Espírito Santo estava lá, levando-o de volta ao coração de Deus. Esses sonhos nem sempre vêm com visões dramáticas ou símbolos complexos. Às vezes, são simples, silenciosos e profundamente pessoais. Mas eles deixam uma marca. Fazem-te ansiar por mais da presença de Deus. Tu te pegas a pensar na eternidade. Começas a buscá-lo, não por obrigação, mas por desejo. E esse desejo não veio de si. Foi plantado no seu espírito pelo Espírito Santo durante o sonho. Há épocas na sua vida em que as distrações são intensas e a fome espiritual desaparece. Pode dar por si a fazer as coisas mecanicamente, a rezar, mas sem se conectar verdadeiramente. E, no entanto, na sua misericórdia, Deus não o deixa assim. O Espírito Santo começa a chamá-lo para mais fundo. Ele agita o seu espírito enquanto dorme. Talvez sonhe que está novamente na igreja. Talvez vejas-te a cantar com lágrimas no rosto. Ou acordas com uma passagem da Bíblia no coração que não lês há anos. Estes não são momentos aleatórios. São visitas sagradas. O Espírito Santo está a despertar o teu espírito para que voltes ao teu primeiro amor. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o traga. Quando os seus sonhos começam a puxar o seu coração para Deus, isso significa que a atração começou. Significa que o Espírito Santo está a mover-se na sua vida, chamando-o eternamente de volta à comunhão. Não é porque você foi forte o suficiente para encontrá-lo. É porque ele amou-o demais para deixá-lo distante. O sonho foi um convite divino. Muitos crentes podem testemunhar momentos em que um sonho os convenceu, corrigiu ou lembrou da presença de Deus. Talvez tenha sonhado com um momento em que quase cedeu à tentação, mas então, no sonho, paraste e te afastaste. Talvez tenhas te visto a clamar a Deus, a arrepender-te e a sentir o seu amor a derramar-se sobre ti. Esses sonhos são mais do que um processamento subconsciente, são a intervenção do Espírito Santo. Ele conhece as tuas lutas, ele conhece as tuas perguntas, e ele sabe exatamente como chegar até ti. Número 8. Compreensão repentina das Escrituras num sonho. Há momentos em que lês a palavra de Deus, e apesar dos teus melhores esforços, o significado parece oculto. Tu estudas, meditas, até oras sobre ela, mas o versículo permanece um mistério. Então, uma noite, sem aviso prévio, tu sonhas. E nesse sonho, uma passagem que tu tinhas dificuldade em compreender é dita sobre ti, revelada a ti ou mostrada a ti de uma forma que atravessa a confusão. Tu acordas com clareza. Não apenas sabe o que significa, mas compreende. Isso não é coincidência. É a voz do Espírito Santo, revelando a verdade da palavra de Deus ao seu espírito enquanto dorme. Esta é uma das formas mais ternas e poderosas pelas quais o Espírito Santo ensina. Ele espera até que a sua mente esteja tranquila e o seu coração aberto. Quando os seus pensamentos naturais estão em repouso, ele intervém e traz luz ao que antes era escuro. O Espírito Santo não se limita às salas de aula, devocionais ou sermões de domingo. Ele é o Espírito da verdade e fala quando você está disposto a ouvir, mesmo nos seus sonhos. João 14:26 diz: mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que eu vos disse. O que não consegues compreender enquanto estás acordado, ele pode revelar enquanto dormes. Há momentos em que uma passagem das Escrituras aparece no teu sonho como se estivesse escrita no céu, ou podes ouvi-la sendo lida em voz alta no fundo de uma visão. Pode até surgir no meio de outra cena, uma voz rompendo o sonho para falar um versículo à tua alma. Naquele momento, algo muda. Sente o peso das palavras. Vê como elas se aplicam à sua vida. O que antes parecia distante agora se torna pessoal.
O Espírito Santo não está apenas revelando a verdade, ele está ativando-a. Muitos crentes já experimentaram esse tipo de tutoria divina. Alguns sonharam com uma história bíblica específica e de repente se viram naquela cena, caminhando com Jesus, vendo Davi enfrentar Golias, estando no barco com os discípulos. E embora pareça uma visão, é mais do que isso. É revelação. O Espírito Santo está a dar vida às Escrituras da forma mais vívida possível. Não apenas para ensinar a sua mente, mas para transformar o seu coração. A palavra de Deus está viva, e o Espírito Santo é quem lhe dá vida. Não basta ler as Escrituras, é preciso encontrá-las. E os sonhos são uma das maneiras pelas quais Deus permite que esse encontro aconteça. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Quando a palavra te perfura num sonho, tu sabes que não era apenas uma história, era uma espada cortando a dúvida, o medo e o mal-entendido. Há também momentos em que o Espírito Santo usa um sonho para responder a uma pergunta que nem sabias que estavas a fazer. Podes não estar à procura do significado de uma passagem das Escrituras, mas ele traz-te na mesma, porque sabe do que a tua alma precisa. Podes sonhar que estás perdido e de repente ouvir: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Acorda e percebes que Deus estava a falar contigo, usando a sua palavra como uma bússola no meio da tua peregrinação espiritual. Às vezes, a compreensão vem através de imagens. Podes não ouvir a Escritura diretamente, mas vês-la ser vivida. Vês alguém a dar sacrificialmente e quando acordas, o versículo sobre dar com alegria arde no teu coração. Ou sonhas com um servo lavando pés e acordas meditando sobre a humildade de Cristo. Esses não são apenas sonhos simbólicos, são as Escrituras em ação. E o Espírito Santo é quem os encena, cena por cena, para abrir o teu coração à verdade. Não precisas de ser um estudioso ou pregador para receber esse tipo de revelação. Basta estar disposto. O Espírito Santo não se impressiona com títulos. Ele é movido pela fome. Se estiveres com fome de compreensão, ele te ensinará, mesmo que isso signifique encontrar-te num sonho. Salmo 119, 130 diz: a revelação das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Enquanto dormes, ele revela o que não podias ver com os teus olhos naturais. Ele remove o véu e, de repente, a verdade se torna clara. Número 9. Encontros com anjos ou Jesus. Há momentos em que o seu espírito encontra algo tão sagrado, tão poderoso, que deixa uma marca permanente na sua alma. Pode não ter palavras para descrever isso. Pode até não compreender totalmente no início. Mas, no fundo, sabe que acabou de ver o céu tocar a terra. São sonhos ou visões em que se depara com o divino, em que Jesus aparece para si ou anjos o rodeiam, e tudo dentro de si treme e desperta. Amados, estes não são sonhos comuns, são visitas sagradas, são encontros conduzidos pelo Espírito Santo, e nunca são sem propósito. Ver Jesus num sonho é encontrar o coração de Deus na sua forma mais íntima. A sua presença, numa visão, traz uma paz que não pode ser fabricada, um amor que vai além da compreensão humana. Alguns crentes descrevem isso como estar em uma luz que parece um lar. Outros dizem que choraram incontrolavelmente no sonho sem saber por quê. Alguns dizem que Jesus olhou para eles e, sem dizer uma palavra, eles souberam que eram vistos, conhecidos e amados. Isso não é imaginação, é a obra profunda e sagrada do Espírito Santo, atraindo-o para uma intimidade com o Salvador. As Escrituras estão repletas desses encontros divinos. Saulo, a caminho de Damasco, viu uma luz e ouviu a voz de Jesus, e toda a sua vida mudou num instante. Atos 9, 4, 5 diz: ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquilo não foi apenas uma visão, foi um encontro divino.
Muitos hoje experimentam algo semelhante, não numa estrada empoeirada, mas no silêncio do seu sono. Jesus aparece. Ele fala, e tudo começa a mudar. Às vezes, Jesus aparece não para dizer nada, mas simplesmente para estar consigo. Talvez no seu sonho, estivesse sentado ao lado dele, caminhando com ele ou vendo-o estender a mão para si. A sua presença por si só muda tudo. Acorda com lágrimas nos olhos ou alegria no coração. Pode não se lembrar de todos os detalhes, mas a paz permanece. É o Espírito Santo a lembrar-te. Ele está mais perto do que pensas. Esses encontros não são histórias distantes. Estão a acontecer agora, com pessoas como tu, porque Jesus ainda está a revelar-se aos corações que estão prontos para recebê-lo. E depois, há sonhos com anjos, majestosos, poderosos, às vezes inspiradores e impressionantes. Pode vê-los em batalha, em adoração ou simplesmente ao seu lado. Pode ouvi-los falar ou simplesmente saber no sonho. Este é um anjo. Não são contos de fadas. A Bíblia deixa claro que os anjos são reais e são mensageiros, guerreiros, protetores e adoradores do Altíssimo. Hebreus 1:14 diz: Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Se és um filho de Deus, o céu designou anjos para a tua vida, e às vezes o Espírito Santo permite que os vejas. Esses encontros angelicais geralmente acontecem durante épocas de guerra espiritual, transição ou chamado divino. Deus pode enviar um anjo para encorajar-te, proteger-te ou entregar uma mensagem que o teu espírito precisa. Pode sonhar com um anjo entregando-te um pergaminho, tirando-te do perigo ou guardando a tua casa. Pode não compreender o significado completo à primeira vista, mas o seu espírito sabe que algo sagrado aconteceu. É por isso que acorda com uma sensação de reverência, às vezes até abalado, não de medo, mas de admiração. O Espírito Santo usa esses sonhos para lembrá-lo de que não está sozinho. O céu está envolvido na sua jornada. Às vezes, esses encontros acontecem em resposta à oração. Pode ter clamado a Deus por ajuda, por clareza, por orientação, e naquela noite, Jesus vem. Naquela noite, um anjo fala. Não são apenas respostas, são dádivas da sua presença. Uma garantia divina de que Deus o vê, conhece-o e está a caminhar consigo a cada passo do caminho. Salmos 34:7 diz: O anjo do Senhor acampa-se em volta daqueles que o temem, e ele os livra. Não é um exagero poético, é a realidade espiritual. Há pessoas que viram anjos adorando, iluminando os céus ou declarando promessas sobre suas vidas. Outros sonharam com Jesus em pé no meio de uma tempestade, acalmando os ventos com apenas uma palavra. Esses encontros não têm o objetivo de nos elevar, mas de nos humilhar, de nos levar a nos ajoelhar em gratidão. Número 10. Sonhos de libertação. Há noites em que os sonhos que você tem não são cheios de beleza ou luz. Em vez disso, são intensos. Pode dar por si a correr, a ser perseguido ou diante de um inimigo que parece demasiado forte. Talvez esteja trancado num quarto, acorrentado ou rodeado pela escuridão. Parece real, quase demasiado real. Mas então algo muda. Vê as correntes a cair, arromba a porta, grita o nome de Jesus e, de repente, a atmosfera muda. A luz inunda a sala. O medo vai embora. Acorda e, pela primeira vez em muito tempo, sente-se livre. Amado, isso não é apenas um sonho. Isso é libertação. É o Espírito Santo libertando-o no espírito antes de se manifestar no natural. Deus não desperdiça sonhos. Quando o Espírito Santo traz um sonho de guerra espiritual, nunca é para aterrorizar, é para expor e libertar. Pode ter carregado fardos durante anos, lutado contra correntes invisíveis, travado batalhas que ninguém à sua volta podia ver. Mas o Espírito Santo, na sua misericórdia, sabe exatamente quando e como libertá-lo. Às vezes, isso acontece enquanto dorme. As portas da prisão abrem-se, o captor foge e a parte de si que estava presa é finalmente libertada.
Salmos 34:17 diz: Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. E às vezes, esse clamor nem sai da sua boca. Vem do seu espírito no meio da noite. Esses sonhos podem parecer intensos, mas o seu fruto é a paz. Você pode acordar suado ou abalado, mas algo parece diferente. Um peso se foi. O peso com o qual você se acostumou não está mais lá. Essa é a prova da libertação. O Espírito Santo estava operando a sua alma enquanto você dormia. E quando ele liberta, não deixa nenhum vestígio de escravidão para trás. Você não está apenas emocionalmente aliviado, você está espiritualmente livre. Muitos não percebem o quanto estão carregando até que isso seja removido. Você pode estar lutando contra o medo, a luxúria, o orgulho, a inveja ou a falta de perdão. Essas coisas nem sempre se manifestam à luz do dia. Mas nos seus sonhos, o Espírito Santo as revela. Não para envergonhá-lo, mas para removê-las. Você pode se ver jogando fora ídolos, afastando-se de pessoas tóxicas, tirando roupas sujas ou sendo lavado em água pura. Essas não são cenas aleatórias. São transações espirituais. É a maneira de Deus dizer: você não vai acordar da mesma forma. Os sonhos de libertação são frequentemente profundamente simbólicos. Uma cobra pode estar a seguir-te. Uma figura escura pode estar a bloquear o teu caminho. Ou talvez estejas a afogar-te e, de repente, sejas puxado para fora da água por uma mão invisível. Presta atenção. Estes são sinais da batalha que está a ser travada na tua alma. Mas o que mais importa é como ela termina. Porque quando o Espírito Santo intervém, o que te perseguia foge, o que te prendia se quebra e o que te enterrava fica para trás. Há sonhos em que você pronuncia o nome de Jesus e sente como se fosse fogo. Você pode gritar, em nome de Jesus, e o inimigo desaparece. Ou você se ouve declarando as Escrituras e sente um poder percorrer todo o seu ser. Isso não é apenas um sonho, é o poder de Deus surgindo dentro de você. O Espírito Santo não quer apenas informá-lo sobre a batalha, ele quer equipá-lo. E nos teus sonhos, ele treina as tuas mãos para a guerra e os teus dedos para a batalha. Algumas pessoas têm lutado contra o cativeiro geracional, coisas transmitidas através da sua linhagem, padrões, vícios, medos que não escolheram. Mas o Espírito Santo, que vê todas as coisas, sabe como chegar à raiz. Pode sonhar que confrontas um dos teus pais, que destróis um altar familiar, ou que sais de uma casa onde moraste durante anos. Esses sonhos não são sobre pessoas ou lugares, são sobre liberdade. São o Espírito de Deus a dizer: isto acaba contigo. Gálatas 5:1 diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos deixeis carregar novamente pelo jugo da escravidão. Quando o Espírito Santo te liberta num sonho, ele faz isso para que possas permanecer firme na liberdade quando acordares. Número 11. Sonhos que não se esquecem. Alguns sonhos desaparecem no momento em que abrimos os olhos. Outros permanecem por alguns minutos, talvez uma hora, antes de se dissolverem no esquecimento. Mas depois há os sonhos que ficam gravados na nossa alma. Os dias passam, as semanas, até os anos. E, no entanto, aquele sonho, aquele que nos acordou no meio da noite ou nos encheu de uma paz estranha e inegável, permanece conosco. Lembra-se das cores, dos rostos, da sensação. Lembra-se das palavras ditas ou do silêncio que falava mais alto. Não importa quanto tempo passe, esse sonho nunca o abandona. Amado, quando um sonho se recusa a desaparecer, quando se grava na sua memória sem esforço, não é apenas um sonho. É a voz do Espírito Santo, e ele está a tentar dizer-lhe algo importante. O Espírito Santo nem sempre grita para chamar a sua atenção. Às vezes, ele simplesmente imprime algo tão profundamente no teu espírito que não consegues esquecer. Podes não compreender totalmente o significado à primeira vista. Pode confundir-te ou deixar-te com perguntas. Mas nunca se trata apenas de informação. Trata-se de revelação. Trata-se de transformação. O sonho que não consegues esquecer
é uma conversa que Deus começou com o teu espírito, uma conversa que ele pretende terminar. Em Gênesis 41:8, o faraó teve um sonho perturbador, que o assombrou mesmo depois de acordar. Ficou tão vívido na sua mente que ele procurou a interpretação dos seus sábios, e quando eles falharam, José foi chamado. Aquele sonho continha o futuro de uma nação. Trazia instruções divinas para um período de fome e uma estratégia de sobrevivência. Mas primeiro, tinha de captar a atenção do faraó. E conseguiu. Essa é a natureza dos sonhos divinos. Quando o Espírito Santo lhe dá um, ele garante que você não possa ignorá-lo facilmente. Existem sonhos que ficam gravados na sua memória, não porque são assustadores, mas porque despertam algo sagrado em você. Talvez você tenha se visto no topo de uma montanha, ou caminhando por um campo, ou encontrando alguém que nunca viu antes. Talvez estivesse a segurar uma criança que ainda não tem, ou a receber um presente que não pediu. Acorda e parece mais real do que a própria vida. Repete-se na sua mente ao longo do dia. E não fica apenas lá, fala. Sussurra para si, toca o seu coração, chama-o para orar ou pesquisar as Escrituras. Isso não é emoção. É o Espírito Santo a pressionar a verdade no seu espírito até que responda. Muitos crentes tiveram sonhos inesquecíveis que acabaram por ser avisos, chamados ou promessas. Uma mulher sonhou durante meses com uma casa em que nunca tinha estado e mais tarde deu por si nessa mesma casa, com as chaves na mão, impressionada com a precisão da visão. Um homem sonhava constantemente que pregava numa língua diferente, algo que nunca tinha considerado, mas mais tarde foi chamado para as missões e equipado sobrenaturalmente para falar o que nunca tinha estudado. O Espírito Santo não desperdiça o seu sono. Se o sonho permanece, é porque ele plantou algo eterno nele. Às vezes, esses sonhos inesquecíveis vêm com palavras específicas, palavras que você ouviu apenas uma vez, mas que se repetem no seu espírito continuamente. Pode ser uma frase como: "Está na hora", "Você foi escolhido", ou "Volte". E mesmo que o sonho em si desapareça, essa palavra permanece como um eco divino. O Espírito Santo sabe que quando ele fala uma palavra, ela não volta vazia. Isaías 55:11 diz: "Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo." Aquela palavra no seu sonho ainda está a funcionar, ainda a revelar-se, ainda a aproximá-lo do plano de Deus. Há também momentos em que o sonho que não consegue esquecer não é sobre o futuro, mas sobre a cura. Talvez tenha sonhado com uma conversa com um ente querido que já faleceu. Ou talvez tenhas revivido um momento do teu passado, mas desta vez com paz, encerramento e graça. Estas não são coincidências. São momentos em que o Espírito Santo reescreve a tua dor com a sua presença. Ele encontra-te no lugar da tua memória e restaura gentilmente o que estava partido. É por isso que te lembras disso, porque marcou um momento de cura entre ti e Deus. Quando não conseguires esquecer um sonho, presta atenção. Não te apresses em decifrá-lo através da lógica ou da sabedoria mundana. Leva-o para a oração. Pede ao Espírito Santo para revelar o que ele quer que vejas. Ele pode não dar a interpretação completa de uma só vez, mas com o tempo, através das Escrituras, da confirmação e de pequenos sinais, ele irá revelá-la. Ele irá mostrar-te por que é que ela ficou, e ele irá guiar-te sobre como responder. Número 12. Impulso para tomar ações específicas. Às vezes, um sonho não vem para confortar-te ou revelar o futuro, mas sim com instruções. Vês-te a fazer algo incomum, a ir a algum lugar desconhecido ou a falar com alguém em quem não pensavas há anos. Quando acordas, sentes o peso desse sonho no teu espírito. Não é apenas um pensamento passageiro. Ele permanece, ele agita-te, e mais do que tudo, ele o leva a agir. Amado, essa é uma das maneiras claras pelas quais o Espírito Santo fala, por meio de sonhos que levam a ações específicas. Quando Deus quer direcionar os seus passos, ele frequentemente planta a instrução no seu espírito enquanto você dorme. A Bíblia nos mostra isso repetidamente.
Mateus 2:13 diz: Um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levante-se, pega na criança e na sua mãe e foge para o Egito. José não recebeu apenas uma informação, ele recebeu uma ordem divina. A sua obediência salvou Jesus da espada de Herodes. Deus ainda fala com a mesma clareza, e o Espírito Santo, que sonda as coisas profundas de Deus, transmite essas instruções de maneiras que vão além da sua mente e vão direto ao seu coração. Talvez você já tenha tido um sonho em que lhe foi dito para perdoar alguém. Ouviu-se a fazer as malas, a deixar um emprego, a começar algo novo. No início pode não ter feito sentido, mas depois o sonho não o abandonava. Sentiu uma urgência por trás disso, um impulso que não conseguia ignorar. Essa é a inspiração do Espírito Santo. Não é baseada no medo e nunca é manipuladora. É um apelo silencioso, mas inegável, para agir, para obedecer, para se alinhar com o tempo do céu. Esses impulsos nem sempre são grandes ou dramáticos. Às vezes o Espírito Santo dir-te-á para ligar para alguém com quem não falas, para dar algo a alguém necessitado, ou para voltar e fazer as pazes com alguém que magoaste. Esses sonhos são a maneira de Deus não apenas alinhar os teus passos, mas também o teu coração. E quando obedeces, algo se abre no Espírito. A tua obediência cria espaço para o próximo passo, a próxima bênção, a próxima revelação. Há épocas em que pede orientação a Deus, mas os seus dias são demasiado barulhentos para ouvir. Então, ele fala à noite. Na quietude do seu sono, ele dá instruções que não apenas respondem à sua oração, mas posicionam-no para mais. O Espírito Santo fala em sonhos porque sabe que o seu espírito ainda está a ouvir quando o seu corpo está em repouso. E quando o sonho inclui uma ação clara, significa que o seu próximo passo é importante. A orientação nem sempre parece conveniente. Pode exigir mais da sua fé, pode desafiar o seu orgulho, mas a obediência ao Espírito Santo sempre leva à paz e ao propósito. Se você se sentir hesitante, lembre-se disso. O Deus que dá instruções em sonhos também dá graça para cumpri-las. Ele não vai apenas dizer o que fazer, ele vai caminhar com você enquanto você faz. Se um sonho o levou a tomar uma atitude específica, não demore. Ore sobre isso. Teste com a palavra de Deus. Busque confirmação se necessário, mas não ignore. Porque muitas vezes, o avanço que você tem esperado está do outro lado da sua obediência. O sonho não é apenas uma mensagem, é um convite. O Espírito Santo está a dizer: venha comigo, faça isso comigo, confie em mim. Número 13. Sonhos com timing incomum. Há sonhos que surgem em momentos tão precisos que sabes no teu espírito que não foram aleatórios. Talvez tenhas acordado exatamente às 3 horas da manhã, com o coração agitado, lágrimas no rosto, ou a tua mente a correr, com uma mensagem que não consegues esquecer. Talvez o mesmo sonho te acorde à mesma hora durante dias ou semanas, e não sabes por quê, mas continua a acontecer. Não são coincidências, são sinais divinos. Quando os sonhos chegam em momentos incomuns, muitas vezes é o Espírito Santo a tentar chamar a sua atenção. Ele não está apenas a falar, ele está a marcar o momento. Ele está a convidá-lo a acordar, não apenas do sono, mas para a revelação. Deus é um Deus de timing. Nada do que ele faz é sem propósito. Nas Escrituras, vemos padrões de encontros divinos acontecendo em horas específicas. Marcos 1:35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Há algo de sagrado nas horas da noite. Na quietude, na ausência de ruído, o Espírito Santo sussurra coisas mais profundas. Quando tiver um sonho numa hora incomum, e especialmente quando for acordado por ele, preste atenção. Deus pode estar a falar não apenas através do que viste, mas através do momento em que viste. Podes não compreender o significado de uma determinada hora, mas o teu espírito compreende. É por isso que parece diferente. Podes olhar para o relógio e ver 2:22, ou 4:44, ou 5:55.
números que se repetem, horas que se repetem, horas que parecem quase proféticas. Não ignore esses momentos. O Espírito Santo pode estar a conduzi-lo à intercessão, ao aviso, à preparação ou à adoração. Às vezes, a hora é a mensagem. Às vezes, é um convite para orar sobre o que está por vir. Há épocas em que Deus quer transmitir algo importante, mas precisa da sua atenção total. E Ele sabe que no meio da noite, as tuas defesas estão baixas e o teu espírito está mais sensível. É por isso que acordas com clareza depois de um sonho. É por isso que o teu coração está a bater forte ou as tuas lágrimas estão a cair, mesmo que o quarto esteja silencioso. O momento foi intencional. O sonho foi a maneira do céu bater à porta do teu coração, e o Espírito Santo acordou-te para responder. Para muitos, esses momentos incomuns estão ligados a tarefas espirituais. Talvez tenha sido chamado para orar por alguém, e o Espírito Santo acorda-te às 3h15 da manhã com o rosto dessa pessoa no teu sonho. Ou recebes um aviso sobre o teu próximo passo e vês-te em pé diante de um relógio a fazer a contagem regressiva. Esses momentos não devem ser temidos. Eles devem ser discernidos. Porque quando Deus te acorda, Ele está a dar-te algo importante demais para ser esquecido no barulho do dia. Às vezes, o momento é uma pista. Pode ver um calendário, um número ou uma data específica no sonho, e mais tarde, perceber que corresponde a um evento que não poderia saber. Isso é o Espírito Santo a dar-lhe uma visão do futuro. Ele está a alinhar o seu coração com o que está por vir, para que não seja apanhado de surpresa. Ele está a revelar-lhe o tempo divino, para que, quando acontecer, saiba que não foi por acaso. Foi Deus. Se já teve sonhos com um timing incomum, anote-os. Não descarte o momento só porque não o compreende imediatamente. Leve-o a Deus em oração. Pergunte ao Espírito Santo o que Ele está a dizer, não apenas através do sonho, mas através da hora que Ele escolheu para o transmitir. Ele pode estar a chamar-lhe para uma intimidade mais profunda. Ele pode estar a exortá-lo a vigiar e orar. Ou pode estar a posicionar-te para interceder por outra pessoa quando ninguém mais está acordado. Esses momentos são sagrados. São interrupções gentis do céu. E quando responderes, descobrirás que o mesmo Espírito Santo que te acordou durante a noite caminhará contigo durante o dia, guiando os teus passos com precisão e paz. Número 14. Repreensão ou correção. Há momentos em que um sonho não vem com luz ou risos. Não vem para confortar ou confirmar. Em vez disso, vem com convicção. Acorda-se inquieto, não por medo, mas porque algo dentro de si foi exposto. Talvez tenha se visto a fazer algo que sabe que não é certo. Talvez tenha ouvido uma voz dizer, pare, ou volte atrás. Ou talvez lhe tenha sido mostrada uma versão de si mesmo que o fez parar e perguntar, Senhor, sou mesmo eu? Estes não são apenas sonhos. São momentos de correção divina. O Espírito Santo não fala apenas para te afirmar. Ele também fala para te corrigir. E quando Ele faz isso, é sempre por amor. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Essa verdade nem sempre é fácil de aceitar, mas está sempre enraizada na sua misericórdia. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor disciplina aquele que ama e castiga todos aqueles que aceita como filhos. Quando recebes um sonho de correção, não é porque Deus está zangado contigo. É porque Ele está a chamar-te para algo mais elevado. Ele está a mostrar-te algo no teu coração ou comportamento que precisa mudar. Não para te envergonhar, mas para te moldar. Esses sonhos podem surgir depois de teres ignorado um aviso durante o dia. Talvez o Espírito Santo tenha sussurrado ao teu coração sobre uma atitude, um hábito, um relacionamento ou uma decisão. Sentiste a convicção, mas ignoraste-a. Então, na sua bondade, Deus visita-te à noite. E o que não recebeste enquanto estavas acordado, Ele traz-te enquanto dormes. Nunca é para condenar, é para despertar. É para trazer luz a um lugar que estava escondido nas sombras. Às vezes, o sonho é direto. Podes ver-te a dizer algo de que te arrependes, a magoar alguém que amas ou a afastar-te de Deus.
acorda sentindo o peso disso. É o Espírito Santo a agitar a tua consciência, a lembrar-te de quem és e de quem és chamado a ser. Ele está a mostrar-te as consequências, não para te assustar, mas para te proteger. Ele está a dizer: não vou deixar-te seguir um caminho que leva à destruição, não sem te avisar primeiro. Outras vezes, a correção é mais simbólica. Pode sonhar que perde a voz, que fica trancado fora de casa ou que deixa cair algo importante. Isso não são castigos, são parábolas. O Espírito Santo está a usar imagens para alertá-lo, talvez para lhe dizer que tem estado em silêncio quando deveria ter falado, que está a falhar na disciplina ou que está a perder o momento da sua visitação. Esses sonhos são a sua intervenção amorosa, um lembrete gentil, mas firme, para que retorne ao caminho da obediência. A coisa mais poderosa sobre a correção do Espírito Santo é que ela nunca vem sozinha. Com cada repreensão, há graça. Com cada exposição, há um convite para se arrepender e ser restaurado. Você não acorda sentindo-se sem esperança, você acorda sabendo que Deus o vê, que Ele se importa o suficiente para intervir e que Ele está lhe dando a chance de crescer. Essa é a beleza do seu amor. Ele não te deixa onde estás. Ele te aproxima dele, mesmo quando dói. Se tiveste um sonho que te corrigiu, não o ignores. Não deixes que o orgulho ou a vergonha te impeçam de responder. Em vez disso, humilha-te em oração. Pergunta ao Espírito Santo o que ele está a revelar. Confessa o que precisa ser confessado. Faz as mudanças que ele está a pedir. Porque quando respondes à correção, abres a porta para o avanço. Provérbios 3, 11 e 12 diz: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina aqueles que ama, como um pai disciplina o filho em quem se deleita. A correção de Deus é uma marca do seu amor, não da sua rejeição. E quando te submetes a essa correção, algo muda. O teu coração se torna terno novamente. Os teus ouvidos ficam mais atentos à sua voz. O teu espírito se alinha. E tu começas a andar num nível de intimidade e poder que não sabias que era possível. Número 15. Visão profética da vida dos outros. Há momentos em que os sonhos que recebes não são sobre ti. Fechas os olhos à noite, esperando descansar, mas em vez disso vês outra pessoa. Um amigo, um membro da família, um colega de trabalho, talvez até alguém com quem não falas há anos. No sonho, eles estão a passar por algo. Podes vê-los em perigo, em angústia ou numa encruzilhada. Podes não saber o que isso significa no início, mas quando acordas, o fardo permanece contigo. Isso não é apenas compaixão, é revelação. Quando o Espírito Santo lhe mostra detalhes sobre a vida de outra pessoa num sonho, é porque ele está a convidá-lo a ser seu parceiro em intercessão, encorajamento ou orientação. Isso é discernimento profético, e é uma das maneiras poderosas que Deus usa os sonhos para trabalhar através de si em prol dos outros. O Espírito Santo vê tudo. Ele sabe o que as pessoas estão enfrentando, mesmo quando elas não dizem nada. Ele ouve os gritos que elas escondem e, às vezes, decide revelá-los a alguém em quem confia. Alguém que carregará isso com amor e não com orgulho. Quando você recebe um sonho como esse, não se trata de status ou superioridade espiritual. Trata-se de servidão. Trata-se de estar disponível para ser um instrumento do coração de Deus. Nas Escrituras, vemos isso na vida de José. Enquanto estava na prisão, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Esses sonhos não eram sobre a vida de José, mas Deus usou-o para falar sobre as situações deles. Mais tarde, essa mesma visão profética abriria a porta para José interpretar o sonho do faraó e entrar no seu destino. Gênesis 48 diz: Não pertencem a Deus as interpretações, conta-me os teus sonhos. Essa é a postura que o Espírito Santo convida-te a ter, não para te gabares do que viste, mas para buscar humildemente a Deus, para saber o que significa e como responder. Podes ter um sonho em que alguém que amas está a tomar uma decisão perigosa, e isso te preocupa. Ou pode sonhar que alguém que parece bem por fora está a lutar contra algo espiritual, emocional ou físico.
Esses sonhos não são acusações, são convites. O Espírito Santo está a confiar em ti para orar, interceder, encorajar ou falar gentilmente sobre o que viste, se ele te guiar a isso. Às vezes, o sonho é um aviso. Outras vezes, é a confirmação do que a pessoa já estava a sentir, mas não tinha compartilhado. De qualquer forma, o objetivo não é expor, mas restaurar. Muitos crentes têm testemunhos de terem recebido sonhos sobre outras pessoas que acabaram por ser encontros divinos. Uma mãe sonhou com o seu filho à beira de um precipício. Ela não compreendeu, mas orou fervorosamente. Dias depois, descobriu que ele estava a lutar contra pensamentos depressivos. Uma amiga sonhou com outra amiga a chorar sozinha num quarto. No dia seguinte, ela entrou em contato com ela e descobriu que essa pessoa estava a passar por um desgosto amoroso em silêncio. O Espírito Santo revela essas coisas porque se importa profundamente e porque age através do seu povo para trazer esperança e cura. Se teve sonhos que lhe deram uma visão da vida de alguém, responda com reverência. Não corra para contar a todos o que viu. Reflita sobre isso. Ore sobre isso. Pergunte ao Espírito Santo o que ele quer que faça. Às vezes, ele dirá para falar. Outras vezes, ele pedirá que ore e não diga nada. O discernimento é fundamental. Você não é apenas um sonhador. Você é um administrador da transformação de outra pessoa. Lide com isso com graça e amor. E quando falar, faça-o com humildade. Deixe as suas palavras serem impregnadas de bondade. O profético não é uma arma para corrigir as pessoas publicamente. É uma ferramenta para elevá-las em particular. Quando Deus confia a ti a dor secreta ou o chamado futuro de alguém, trata isso da maneira que gostarias que tratassem o teu. Lembra-te de que o mesmo Espírito Santo que revelou isso também é quem está a trabalhar para trazer cura e mudança. Portanto, se alguma vez acordaste de um sonho com alguém pesando no teu coração, não descartes isso. Pode ser o momento que Deus escolheu para intervir na vida dessa pessoa, através de ti. E quando respondes com obediência, compaixão e sabedoria, tornas-te uma ponte entre a visão do céu e a necessidade da terra. Deixa o Espírito Santo usar-te, não apenas para ver, mas para servir. Porque cada sonho sobre outra pessoa não é apenas uma mensagem, é uma missão. E quando Deus te convida para essa missão, a eternidade pode ser mudada por causa de uma noite de escuta. Número 16. Escrituras recorrentes. Há sonhos que parecem comuns à primeira vista, cenas curtas, momentos passageiros, reflexões silenciosas, mas dentro deles aparece uma passagem das Escrituras. Pode ouvi-la em voz alta, vê-la escrita numa parede ou encontrar-se a lê-la num livro. Às vezes, é um versículo que não lê há anos. Outras vezes, é um que nunca memorizou, mas que ecoa no seu espírito como se sempre tivesse vivido dentro de si. E quando isso acontece mais de uma vez, quando esse mesmo versículo começa a reaparecer nos seus sonhos, no seu espírito, em conversas e até mesmo em lugares aleatórios durante o dia, é hora de prestar atenção. O Espírito Santo está a falar e está a usar a palavra de Deus como sua linguagem. O Espírito Santo nunca fala fora da palavra. Ele é quem a inspirou. Portanto, quando sonhas e as Escrituras aparecem, não uma vez, mas repetidamente, isso não é coincidência. É ênfase divina. Deus está a tentar colocar algo no teu espírito que a tua mente pode ter perdido. Pode ser uma resposta à oração, uma confirmação de direção, um lembrete da tua identidade ou um aviso que não podes ignorar. Seja o que for, a repetição não é aleatória, é intencional. O céu está a tentar escrever algo na tábua do teu coração. Isaías 55:11 diz: Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. Quando Deus fala através das Escrituras num sonho, Ele está a enviar um propósito para a sua vida. E quando Ele repete essa Escritura, Ele está a destacá-la em negrito. Ele está a dizer: não se esqueça disso, você vai precisar. Talvez tenha sonhado com o Salmo 23 e continuas a ver as palavras: o Senhor é o meu pastor.
Não estás em crise, mas o versículo continua a aparecer. É o Espírito Santo a lembrar-te que ele está a guiar-te, mesmo quando o caminho não é claro. Ou talvez você continue ouvindo Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para ti. Não é apenas encorajamento, é alinhamento. Ele está redirecionando o seu coração para confiar no plano dele, mesmo que o seu tenha desmoronado. Às vezes a Escritura é algo que você não entende imediatamente. Ela permanece. Ela desperta perguntas. Você pode até acordar procurando por ela na sua Bíblia. É o Espírito Santo a convidar-te a aprofundar, a sentar-te com a palavra até que a revelação venha. Ele não te dá versículos para te impressionar. Ele dá atos para te equipar. Porque a palavra que recebes num sonho pode ser a arma de que precisas na batalha, ou a promessa de que precisas na espera. Muitos crentes podem testemunhar momentos em que uma passagem bíblica recorrente num sonho se tornou a âncora de uma época da sua vida. Uma mulher continuava a ver Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem, noite após noite. Algumas semanas depois, o seu mundo virou de cabeça para baixo. Mas a palavra já tinha sido plantada. Ela agarrou-se a ela. E esse versículo levou-a adiante. Esse é o poder da palavra, entregue pelo Espírito Santo. Ela prepara-te antes mesmo de saberes o que está por vir. Se continuas a ver o mesmo versículo nos teus sonhos, não o ignores. Escreva-o. Medite nele. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar por que ele está se repetindo. Ele pode não revelar tudo de uma vez, mas ele revelará. Porque quando Deus se repete, não é porque ele esqueceu o que já disse. É porque ele quer ter certeza de que você não vai esquecer. A repetição é a maneira do céu dizer: não perca isso. Às vezes, o versículo é uma resposta. Às vezes, é uma semente. Mas sempre é intencional. E quando vem através de um sonho, significa que Deus está indo além da sua mente consciente para falar diretamente ao seu espírito. Ele está garantindo que, quando chegar a hora, você não apenas se lembrará do que ele disse, mas acreditará nisso. Portanto, segure-se nessa escritura. Mantenha-a perto de si. Repita até que ela viva em si. Porque quando o Espírito Santo fala através da palavra, ele não está apenas a lembrá-lo de um versículo. Número 17. Encorajamento durante as provações. Há momentos em que a vida pressiona tanto que parece que mal consegue respirar. O peso da decepção, a dor das orações não respondidas, a dor da perda ou da traição, tudo isso pode deixar o seu coração desgastado e a sua fé cansada. Pode dar por si a agir mecanicamente, a sussurrar orações que parecem vazias, a tentar aguentar quando tudo em si está tentado a desistir. E então, no silêncio da noite, quando ninguém vê as lágrimas no seu travesseiro ou as perguntas enterradas no fundo do seu peito, Deus fala. Não com trovões, não com fanfarra, mas através de um sonho, um sussurro suave e divino à sua alma. O Espírito Santo vem, nem sempre com respostas, mas com encorajamento, com paz, com força para continuar. Esses sonhos durante as provações são muitas vezes simples, mas têm peso. Pode ver-se de pé depois de uma tempestade ter passado, agarrando-se a algo precioso. Pode ver a luz a romper o céu escuro ou uma voz a dar vida a um coração cansado. Talvez Jesus apareça e simplesmente o abrace. Sem palavras, apenas com a sua presença. Acorda e as suas circunstâncias não mudaram, mas o seu espírito sim. É assim que sabe que era ele. É assim que sabes que foi o Espírito Santo, consolando-te nos lugares mais profundos que ninguém mais pode alcançar. O Espírito Santo sabe como dizer exatamente o que a tua alma precisa em épocas de dificuldade. Ele nem sempre explica a aprovação, mas lembra-te de aquele que caminha contigo durante ela. Ele traz uma palavra, uma imagem, uma passagem das Escrituras ou uma sensação de paz que não faz sentido, mas que te sustenta. João 14, 26 e 27 diz: Mas o advogado, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que eu vos disse.
Deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz muitas vezes vem na forma de um sonho que parece um abraço do céu, um lembrete de que não está sozinho. Algumas pessoas sonham que estão a atravessar um rio, simbolizando uma transição. Outras sonham que estão a voar, elevando-se acima daquilo que antes as prendia. Não são apenas histórias criadas pela sua mente. São mensagens do Espírito Santo, mostrando-lhe o que Deus está a fazer nos bastidores. Mesmo que a batalha ainda esteja acirrada, quando acorda, a visão permanece consigo. Sente-se mais forte. Tem esperança novamente. Isso é encorajamento de Deus, enviado durante a noite para lhe dar luz durante o dia. Pode não ter partilhado a sua dor com ninguém, mas Deus viu. Pode ter chorado até adormecer, mas o céu ouviu. E esse sonho, por mais silencioso ou simbólico que seja, foi a resposta de Deus. Ele está a dizer: eu vejo-te, eu sei, e ainda estou contigo. Ele não minimiza a sua dor, mas promete a sua presença durante ela. E no fogo, o Espírito Santo aviva a chama da fé para que ela não se apague. Muitas vezes, esses sonhos não removem a provação, mas realinham o seu coração. Você é lembrado de que o vale não é para sempre, que o propósito ainda vive do outro lado da dor, que Deus ainda não terminou de escrever a sua história. O encorajamento não é uma fantasia, é combustível. Dá-lhe força para continuar caminhando, para continuar orando, para continuar acreditando. Eli.